biohacking. O biohacking é o futuro do bem-estar, é uma maneira de acelerar a reparação celular do nosso corpo. E tudo tem a ver com reparação. Por que que eu digo isso? Porque quando você era mais novo, você, de repente, até você caiu, você quebrou o osso e depois de várias semanas você estava brincando novamente, né? O corpo tem essa capacidade de se reparar. Mas se hoje você não está tendo uma saúde ótima, numa escala de 1 a 10, você não falaria, eu estou 10 pontos, né? A minha saúde está perfeita e você está com alguns desafios de saúde, problema circulatório, gastrite, dor nas costas, dor nas articulações, enfim, se você se pergunta por que se o seu corpo tem a capacidade de se reparar, você tem 2, 3, 5, 10 anos com essas doenças, com essas dores. Então, aí a resposta é muito simples. Seu corpo não está conseguindo se reparar eficientemente. Tá? Então, vou compartilhar a minha tela agora e vamos entender melhor como a gente vai ajudar o nosso corpo a fazer isso, né? A se reparar eficientemente para que você não dependa mais nunca de medicamentos. Então, como eu disse, o biohacking vem de vida. Bio vem de vida, hacking de otimização, uma maneira de otimizar o nosso corpo e acelerar o processo de reparação celular. Quando a gente fala de longevidade, de qualidade de vida, temos ao nosso redor vários fatores de poluição, que impedem que o nosso corpo tenha essa capacidade de reparação celular eficiente. E começa a ter um ciclo de inflamação silenciosa, que é o nosso inimigo comum. Então, a gente, por exemplo, respira um ar poluído, quem mora na cidade especialmente, temos uma poluição auditiva pela quantidade de veículos que temos na cidade, consumimos alimentos contaminados com agrotóxicos, consumimos água contaminada com metais pesados, contaminantes ocultos, né? Bisfenol, microplásticos, mercúrio, flúor, que estraga sua tiroide. Enfim, mas uma das piores poluições hoje é a poluição eletromagnética, ou seja, todos os aparelhos que estão ao nosso redor, Wi-Fi, celular, micro-ondas, computador, tudo isso está acelerando o processo de oxidação no nosso corpo. E o que acontece? Acontece que depois da inflamação silenciosa, essa inflamação, os nossos tecidos e começa existir a dor. O que que a Organização Mundial da Saúde fala hoje? Uma estatística muito séria. 30% da população mundial sofre de dores crônicas. Ou seja, as pessoas hoje aceitaram a dor como uma parte do seu dia a dia. E isso é inaceitável. Por quê? Porque o nosso corpo tem a capacidade de viver 120 anos, mas não adoecer. Você poderia envelhecer, sim, todo mundo vai envelhecer, mas não precisamente adoecer. Não é, a doença não é normal. Só que as pessoas estão relacionando doença com idade. Enquanto mais idade você tem, elas levam normal que você esteja com alguma doença, seja uma dor, seja infarto, seja diabetes, seja câncer, seja qualquer tipo de doença, as pessoas pensam que é normal por causa da sua idade, mas não é normal. Então, o que que as pessoas fazem? Na hora que começa a doer o seu corpo, elas se automedicam. E por causa disso, o medicamento mais vendido do planeta são os analgésicos. E é por causa da costume que as pessoas têm de se automedicar, tentar controlar a dor para levar a vida. E outra estatística muito reveladora: 65% dos brasileiros têm dificuldade para dormir. Olha que interessante, no mundo é 40% da população, 4 de cada 10 pessoas no mundo não conseguem dormir certo, têm transtornos do sono.
E por que que a gente fala do sono aqui? Porque é o pilar fundamental, é a coluna vertebral da nossa longevidade. O sono é aquela janela metabólica que o seu corpo tem para se reparar. E por isso que ela dura de 7 a 8 horas todos os dias. Lembre-se, passamos um terço das nossas vidas dormindo, deitados. Isso tem um propósito, se reparar. Então, quando você não consegue dormir certo, aí acontece que o seu corpo não consegue se reparar. Ele não liberou hormônios de reparação, e o que acontece? Você acorda mais inflamado, mais esgotado, mais com cansaço frequente. E, novamente, o próximo dia você quer dormir e vai ser difícil, porque os seus níveis de cortisol aumentaram, seu nível de inflamação do sistema nervoso aumentou. Então, pior ainda, você vai conseguir dormir. E quando seu cérebro não conseguiu liberar essas toxinas acumuladas no dia, no longo prazo, essa acumulação é, detona alguns problemas neurológicos. Seu cérebro não consegue se regenerar certinho e está relacionado a sintomas ou tipo de doenças como neurodegenerativas, como Parkinson, como Alzheimer, somente por um sono ruim. Então, olha que importante que consigamos dormir certo. Então, aqui temos uma solução ideal para isso. É um segredo cientificamente comprovado, que utiliza o poder da natureza, dos elementos da natureza, para o nosso bem-estar, para esse biohacking natural. E eu estou falando de quatro elementos vitais: a energia vital da Terra, pelo campo magnético terrestre, a energia vital do Sol, pela luz infravermelha longa, que é uma luz invisível, do Sol, e estou falando pela água, água de manancial, água da natureza, água viva, e também pela energia vital do ar. Quando você vai lá numa cachoeira ou numa floresta, você respira um ar totalmente diferente ao ar que você respira na cidade. Esse ar está carregado com íons negativos, que são moléculas antioxidantes que neutralizam os efeitos dos radicais livres. E aí você consegue ficar de bom humor, com o sistema nervoso calmo, baixa os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e você se sente bem. E aquilo que eu estou falando aqui, das quatro elementos vitais da natureza, está muito relacionado com a longevidade, e especialmente com energia vital, com frequências e com vibração. Lembre-se dessas três palavras que eu disse: energia vital, frequências e vibração. Somos 100% energia. E quando o seu corpo está em equilíbrio energético, suas células funcionam, estão com a vibração certa, com a frequência certa, você não adoece. Olha como esse mapa térmico mostra um corpo inflamado pisando a grama descalço. Ele, 13 minutos depois, fica desinflamado. Que maravilha. Então, a Terra tem essa capacidade de se tornar um analgésico natural que alivia as dores e desinflama o nosso corpo. A pergunta é: cada quanto você tira os sapatos e pisa a grama descalço? A maioria das pessoas fala nunca. Ou por acaso, quando você está na praia, uma vez por ano, você vai e consegue fazer isso. Mas deveríamos ter uma rotina diária disso. E aí que acontece um problema. Outro problema global é o síndrome da escassez magnética. Geralmente, ficamos isolados do campo magnético terrestre por causa dos sapatos. Antigamente, os nossos ancestros não existiam sapatos, eles caminhavam descalços. E a longevidade era a causa disso. Porque a Terra tem energia, ela tem magnetismo. O campo magnético terrestre, entrando pelos nossos meridianos, que temos são canais energéticos nos pés, consegue nos dar equilíbrio e descarregamos essa sobrecarga eletromagnética do sistema nervoso. Então, olha como o calçado nos mantém isolados desse benefício. Outro problema é o síndrome de escassez de energia vital do Sol. As pessoas bloqueiam o contato com o Sol utilizando bloqueador solar, evitando ah, que o corpo produza a vitamina D, que é responsável por mais de 100 funções vitais do nosso corpo.
além da saúde dos ossos, da circulação do sangue, tudo depende do sol. Como eu disse, quem mora na cidade respira um ar poluído e, além disso, bebemos água morta. O que que eu disse? Água de garrafão, que está dentro de um plástico, é água que contém alguns contaminantes ocultos, como microplásticos, hoje cientificamente comprovado responsáveis de infarto no miocárdio, e também de câncer, porque o plástico, quando ele é exposto a altas temperaturas, nem muita alta temperatura, simplesmente se o sol passou por aí, o plástico libera bisfenol e o plástico libera talatos, que são substâncias tóxicas cancerígenas. Então, além disso, essa água de garrafão, que passou por um processo de purificação chamado ósmose reversa, ela não tem mais minerais. Ela perdeu a vida, perdeu condutividade elétrica e não presta. Poucas palavras. Então, aqui vem uma solução. Ele é o Dr. Toshio Komuro, um científico japonês, que pesquisou acima de 75 mil pessoas com câncer e ele percebeu um padrão. Todas elas tinham um denominador comum: insuficiência de vitamina D. Aí ele percebe que as pessoas não estão tomando banhos de sol e ele decide criar a energia quântica Fear Power. Por que que a gente fala de energia quântica? Porque essas tecnologias interagem com os nossos átomos numa escala atômica. Então, isso influencia diretamente a nossa frequência, a nossa vibração e temos a energia da natureza nos beneficiando. Uma das principais tecnologias que ele criou é um dos maiores inventos do século XXI, porque é chamado do Fear Power. Essa tecnologia está patenteada em mais de 50 países, e essa biocerâmica tem a capacidade de vibrar, uma vibração molecular, não mecânica. Essa vibração molecular são bilhões de vibrações por segundo, que estimulam as nossas células tronco, acelerando o processo regenerativo e de reparação celular. Olha que legal. Fora disso, ela emite uma luz invisível, infravermelho longo, mesma energia vital do sol. O que é que ela faz? Desinflama o nosso corpo desde a raiz, na célula, e alivia dores crônicas automaticamente. Então, é ideal para aliviar dores, para desinflamar o corpo, e além disso, estimula a produção de óxido nítrico. Quando seus níveis de óxido nítrico aumentam, seus vasos sanguíneos se dilatam, suas artérias se dilatam. O sangue consegue fluir muito bem. E quando você melhora o seu fluxo sanguíneo, o que acontece? Diminui a dor. Quanto melhor o fluxo sanguíneo, mais oxigenação. Quanto mais oxigênio no seu corpo, menos dor. Então, olha aqui, somente uma das nossas tecnologias, o que que ela faz? Ela resolve muitos problemas na saúde. Só que não fica por aí. Aqui temos a segunda tecnologia, que são as ion bolts. Essas esferas de íons negativos são semelhantes aos íons que você respira numa cachoeira, numa floresta. Quando você utiliza essas tecnologias, você fica tranquilo, controla o estresse, baixam os níveis de cortisol e o seu sistema nervoso também se desinflama. Então você consegue dormir melhor. E aqui, novamente, voltando para o sono, se você consegue dormir melhor, o seu corpo começa a se reparar bem e começa a se desinflamar. E a outra tecnologia que nós temos são supermagnetos de neodímio e também de ferrita de bário. O que que isso significa? É semelhante ao campo magnético terrestre, que ajuda a acelerar o processo de reparação celular dos tecidos e a cicatrização. Então, isso aí é muito importante para equilibrar a energia vital. E tudo acontece a partir dos pontos energéticos ou acupunturais que temos no nosso corpo. 100% não invasivo. Então, quando o seu corpo, voltando àquilo que eu falei, frequência, vibração e energia, quando o seu corpo, com essas tecnologias, recupera equilíbrio na sua vibração e a energia vital também, então a otimização começa a funcionar. O seu corpo funciona com melhor desempenho, equilíbrio e começa a se reparar e se regenerar de uma maneira eficiente. As doenças começam a sumir, a dor começa a desaparecer, o sono fica melhor e a sua qualidade de vida e longevidade melhora. Qual que é a empresa que fabrica essas tecnologias? É a empresa Nippon Flash, que vocês conseguiram ver no vídeo.
Há 26 anos, essa empresa desenvolveu, em aliança exclusiva com o Dr. Toshio Komuro, essas tecnologias e eles colocaram no, no lugar onde todos passamos um terço das nossas vidas, o colchão. Por quê? Porque eles perceberam que a única maneira que as pessoas sintam os benefícios dessas tecnologias era ficando mais tempo junto, próximos das tecnologias. E aonde, qual que é o lugar ideal para isso? O colchão, porque todos precisamos dormir e ficamos 7, 8 horas por dia no nosso quarto dormindo. Então, aí abre essa janela metabólica pronta para reparar o seu corpo e as tecnologias vão induzir um sono reparador, liberando os hormônios de sanação e acelerando esse processo regenerativo. Já temos certificações internacionais, ISO 14001, 9001, certificações nos Estados Unidos, prêmios de qualidade no Brasil, enfim, temos mais de 40 mil sócios comerciais no mundo e já foram vendidos mais de 10 milhões de produtos no mundo. Então, temos a nossa fábrica matriz em Maringá, porém, já temos sedes em 10 países diferentes. Fábrica nos Estados Unidos, na Bolívia, Portugal, na Europa, enfim. E há 5 anos eles desenvolveram a linha Energy, que são tecnologias portáveis. Com as mesmas tecnologias, você pode utilizar chinelo, linha capilar, linha textil, e reparadores de água com as mesmas tecnologias. Por isso que você viu no vídeo que somos a maior empresa de biohacking do mundo, com mais de 70, hoje 80 dispositivos de biohacking com validação científica. Esse aqui é um exemplo. Esse é o nosso kit básico de biohacking. Todo mundo poderia e deveria utilizar palmilhas, reparador da água e braçalete. Por que palmilhas? Porque as palmilhas vão manter contato, quando você coloca nos sapatos, vão manter contato com os seus meridianos, que são pontos energéticos que temos nos pés. E como semelhante a você caminhar na grama, descalço. Você vai sentir essa energia e você vai descarregar a sua sobrecarga eletromagnética, aliviar dores, estimular as terminações nervosas dos pés, que estão conectadas, vinculadas com todos os nossos órgãos, e você vai estimular o fluxo sanguíneo nas pernas. Isso é ideal para prevenir trombose, especialmente para pessoas sedentárias, pessoas que ficam sentadas o dia inteiro pelo seu trabalho, caso os caras da Uber, por exemplo, pessoas que ficam o dia inteiro de pé por causa do trabalho e a área lombar fica com muita dor depois. Enfim, somente essas palmilhas já resolvem muitos, muitos problemas e ajudam ao fluxo sanguíneo. Agora, o braçalete, ele trabalha em contato com o meridiano do intestino e do coração. Por isso que a gente chama esse aqui é um dispositivo que salva vidas, literalmente, porque ele ajuda a regular a pressão arterial, a prevenir infarto e derrame cerebral. Olha que incrível. Eu não sei se você sabia, mas cada 2 segundos uma pessoa morre de infarto no mundo. Se as pessoas conhecessem isso aqui, teríamos menos pessoas morrendo por infarto. É simples, mas funciona, é muito poderoso. E o Squeeze Alkaline é um reparador da água. Isso aqui não é um filtro, isso transforma água comum em água de manancial. Através dessas 6 tecnologias exclusivas, temos o nosso super ímã de 3.400 graus, que reorganiza as moléculas da água. Ele está aqui na base do bastão e deixa ela com baixa densidade, com uma estrutura hexagonal. Isso aumenta a permeabilidade celular, nos hidratando até 6 vezes mais rápido. Logo disso, temos as esferas de ion balls, que liberam íons negativos e elétrons, deixando a água carregada de energia. Daí temos esferas alcalinizantes e mineralizantes, que aumentam o pH da água e a condutividade elétrica, ideal para que o seu corpo esteja protegido. O Dr. Otto Warburg, Prêmio Nobel de Medicina, ele falou: se um corpo estiver alcalino, ele não adoece, porque o câncer, e as bactérias e os fungos não conseguem viver num corpo alcalino. Ao contrário, num corpo ácido, o câncer cresce muito rápido, as células malignas se multiplicam, proliferam, os fungos também, enfim. Então, isso aí é ideal. Temos tecnologia para tirar o cloro em 20 segundos,
Tecnologia para aumentar o hidrogênio molecular na água, ideal para regular açúcar no sangue de uma maneira natural, ideal, por exemplo, para diabéticos. E tecnologias que diminuem o potencial oxidativo da água. O que que ele faz? Aumenta a antioxidância, tanto como um chá verde. Então, aqui, literalmente, transformamos água comum em água terapêutica, água medicinal. Temos outra apresentação para essa tecnologia, que é essa jarra maravilhosa de 3 litros, que serve não apenas para água de garrafão, e sim também para água da torneira. E pela capacidade de 3 litros, você pode utilizar em casa e todo mundo beber, até cozinhar com essa água. O que que ela faz? Ela vai tirar todos os contaminantes ocultos, metais pesados, flúor, enfim, e otimizar com as tecnologias, deixando ela ideal. Por isso que nós temos o nosso slogan, com copyright em todos os países e todas as línguas, a melhor água do mundo. Ninguém pode falar isso. É o nosso slogan próprio. Então, olha que incrível. Você acha que teríamos a coragem de comprar esse domínio desse slogan, a melhor água do mundo, se não fosse verdade? Não teríamos coragem de falar isso. E por que que temos esse slogan? Porque realmente é a melhor água do mundo. Quais são os benefícios, em resumo, de todas essas tecnologias na hora de você utilizar no seu corpo? É que o seu corpo, o seu sistema celular começa a se recuperar. As células tronco começam a serem estimuladas e um processo de reparação celular acelerado. Você vai aumentar seus níveis de energia, regular a sua pressão arterial, equilibrar o seu metabolismo, até, inclusive, você vai deixar a sua pele mais estética, você vai sentir a roupa mais leve, como se estivesse emagrecendo, mas você não vai estar emagrecendo, você vai estar se desinchando porque as suas células estão inchadas, acumulando água ao seu redor, retendo água no corpo. Então, na hora que começa a ter um processo de detox, o seu corpo começa a se desinchar e todos esses outros benefícios ali. Olha esse cachorrinho, como usando as tecnologias teve um resultado incrível. Vamos ver. Ó o que que faz aí, ó. Aumenta a resistência. Se eu tirar aqui, ó. Ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Aí. Tá vendo aí? Ó. Tá vendo aí o poder? Olha o que aconteceu. Esse cachorrinho tem um problema no sistema nervoso. E na hora que ele tirou a tecnologia das costas dele, do quadril, o que aconteceu? Ele perdeu essa resistência, porque a energia faz com que os nervos comecem novamente a se conectar. E ele não consegue ficar em pé de novo. Mas na hora que ele coloca de novo as tecnologias, olha o que acontece em segundos. Vou colocar aqui, ó. Ó o poder das energias agora, ó. Aí. Já se levantou, ó. É questão de segundos. As nossas energias, ela traz o quê? É show, papai. Agora, isso que você viu ali acontece também com as pessoas. Olha a Jenny, Jenny tiene un problema en su mano. ela sofreu de uma AVC e ficou com essa imobilidade no braço e na mão. Ela não conseguia nem abrir a mão. E já passou 5 anos desse jeito. Agora vamos ver, utilizando as tecnologias, o que acontece uma hora depois. Olha como ela levanta seu braço direito sem problema, mas o braço esquerdo não consegue nem movimentar. E aí, vamos ver o que acontece. ¿Esa le va a doler o no le duele? Hay como cruzar las manos así. Ele pede para ela abrir a mão, tentar abrir, né? No. Ok. Ya. Não deu Yo voy certo. a colocar. Aí já colocaram as tecnologias nela, e isso já é uma hora depois. Ele pede para levantar o braço, Muy bien. e o seu corpo agora sim consegue. Si quieres, sube las dos, mami. Sube, No, sube las se dos. me, esta mano se Ela me recupera abre. energia, equilíbrio, Sube las dos força. si quieres. Si es que hay. Isso resumindo, é qualidade de vida. Oh, qué hermoso. Para que le grabe y le manden al médico.
¿No puedes hacer eso? Porque, ¿qué sentías? ¿No te daban la orden o qué sentías? ¿O no había fuerza? No había fuerza. Cogiéndose. Outra coisa, ela, por causa do AVC, desenvolveu labirintite. Então, ela não conseguia subir as escadas sozinha. Agora ela vai tentar e vai conseguir subir. Muy bien. Al comenzar nomás me dio miedo. A ver, Sí, pero... Quítese, dice. no tengo vértigo. No pierde el equilibrio. No, Muy bien. lo que sí tenías miedo. Estoy con mi mamita después de 8 meses, 9 meses, no, 7, 8 meses que está ocupando la tecnología. Olha aqui, isso é 8 meses depois que ela continuou utilizando as tecnologias todos os dias. Então, aqui está com bracelete, tem umas palmilhas, está bebendo água estruturada. E olha como ela consegue abrir e fechar a mão do jeito certo. E aqui temos um caso de ataxia. Tere, como é que tu tá te sentindo para tomar a água agora? Meu, muito fácil, eu não apertei o copo, nossa, antes eu apertava e tremia um monte. Ela tá com as duas pulseiras, a estimulação no cerebelo, aqui. E agora, claro, sem as palmilhas. Como é que foi hoje para passar o batom, Tere? Meu, foi muito fácil, gente. Não tremi nada. Que eu não conseguia, passei muito fácil. É. Tu percebe que a tua voz tá melhor agora para te conversar? Não tô, assim, ela não tá mais Tão arrastada, né? tão arrasada, pausada, assim, nossa. Não, viu? A fala... É, né? Olha só, copo de plástico para paciente com ataxia é um problema, porque eles normalmente não conseguem medir a força. Então a Tere mesmo chamou, a Tere chamou pra gente gravar porque ela se surpreendeu, tá? Ela tá com as duas pulseiras e olha só, vocês vão ver ela em outros momentos, mas assim, ela tá muito bem. Nossa, né, Tere? Tá feliz? Nossa, muito feliz isso. Mas é que nem quando eu fazia lá em Passo Fundo, anel. É verdade. Então tá bom. Obrigada, Tere. Então, olha aqui, desse jeito temos depoimentos de Sorise, de um monte de coisas, centenas de depoimentos. E é por causa da capacidade de reparação do corpo, que aumenta. Agora, aqui existe uma oportunidade financeira para você, sim. Por quê? Porque essas tecnologias não são vendidas nos supermercados nem nas farmácias. E sim através de distribuidores. E eu quero deixar essa parte com o meu irmão para que ele possa explicar para vocês como é que funciona. Boa noite, pessoal. Aqui é o Pablo Paucar. E antes de eu entrar nessa parte do modelo de negócio, eu gostaria que vocês soubessem que nós temos camadas de saúde, né? Complementando o que meu irmão já explicou. E as camadas de saúde, hoje em dia, as pessoas estão pesquisando peptídeos e regeneração celular, e não sei o quê, e longevidade, e todo mundo está falando sobre isso. Mas o que acontece é que o corpo ele é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, né? Então, às vezes, por tentar tomar um suplemento, um excesso de uma vitamina reduz a absorção de um mineral. Ou se eu quero melhorar as mitocôndrias e toma sul de metileno para as mitocôndrias, para regeneração e tal, acabo prejudicando outra coisa, né? Isso é o que a ciência está pesquisando hoje, como ajudar os telômeros, que são a fonte da juventude, que eles vão encurtando, e isso é o envelhecimento. E o que acontece se não encurta? Você viveria mais, só que
isso pode gerar câncer, porque você não está deixando as células morrerem, teoricamente. Então, isso é o que nós estamos hoje prevenindo, agindo exatamente nas camadas de saúde, que são as mais importantes, e nada muda essa camada inicial, que é justamente o sono, o sol, a terra, o contato com a terra e a água. Então, não tem nada que seja mais poderoso que você ter contato com os 4 elementos, a energia da natureza, que por causa de viver nas grandes metrópoles, nas capitais, eu estou em São Paulo, por exemplo, nós não teríamos acesso a essas energias se não fosse através destas tecnologias. Então, quando nós mostramos uma destas tecnologias para alguém, nós mostramos aqui as biocerâmicas. Essas biocerâmicas, qualquer lugar que isso aqui encosta no seu corpo, tira a dor em 10 minutos. Então, por isso é que essas biocerâmicas, elas estão em cinta lombar, elas estão em joelheira, cotoveleira, elas estão em vários dispositivos em vários acessórios que você pode utilizar durante o dia, e também em travesseiros ou em colchão que você vai deitar. Então, quando você está fazendo isso, você está tendo um reparo celular acelerado, e você também está prevenindo muitos problemas futuros, né? Porque a cama mais cara do mundo é a cama de hospital. Então, ninguém quer ter que pagar pela doença. Nós queremos prevenir, nós queremos investir em nossa saúde. E nada mais forte, nada mais potente que os 4 elementos. Como nós não podemos viver os 4 elementos no dia a dia, porque nós não vivemos na praia, então nós precisamos desses dispositivos para que a sua saúde ela melhore. E como meu irmão comentou, esses dispositivos não são encontrados em farmácias, nem em supermercados, nem em lojas. Eles são distribuídos através de distribuidores exclusivos. Isso faz com que nós cortemos a cadeia de qualquer produto, que geralmente é uma cadeia cara, porque fabricam um celular na China, por exemplo, ela tem que ser transportado até o importador, aí o importador tem que levar até o país, ou trazer até o país, aí chega até o atacadista, até o varejista, até a loja da esquina, até o vendedor e até o cliente. Então, cada um deles, ele precisa ter custos com aluguéis, custos com funcionários, custos com propaganda, publicidade, e tudo isso faz com que os produtos fiquem muito caros e as pessoas ganhem menos dinheiro. Então, a empresa não faz publicidade, não faz propaganda na televisão, no rádio, não faz esse tipo de campanhas muito caras, porque eles pegam esse dinheiro e distribuem na mão das pessoas que fazemos parte desta atividade, deste modelo de negócio. Então, como funciona o nosso modelo de negócio? Temos a fábrica, temos um distribuidor, que é o atacadista, e temos direto o cliente final, ou um consultor. Quem é o consultor? O consultor é a pessoa que vai adquirir um kit, tá? Aquele kit que meu irmão mostrou. Então, a pessoa adquire um kit para ele se tornar usuário, porque nós não queremos vendedores de catálogo. Nós queremos pessoas que utilizem os dispositivos todos os dias, e então eu posso te falar daquilo que eu uso. Olha, a Carla já está utilizando seu bracelete novo. Então, nós estamos falando com vocês daquilo que nós usamos, porque eu não posso te indicar um filme no cinema que eu não assisti, eu não posso te indicar um livro que eu não li, eu não posso te indicar um restaurante que eu não fui lá comer. Então, eu preciso utilizar os dispositivos para eu sentir em mim o que está acontecendo. E exatamente por isso é que todos temos esse kit. E uma vez que você adquire o seu kit, você vai ter direito a 20% de desconto, 20% de margem em qualquer produto avulso que você adquirir, você vai ter 20% de margem. E só para você ter uma ideia,
nós temos produtos que custam desde R$ 300 até 38 mil. De 300 a 38 mil. Então, tem parcelas de R$ 30, que qualquer pessoa pode pagar parcelas de R$ 30, uma coxinha e uma Coca-Cola, até parcelas de 3 mil, dependendo do que você está adquirindo. E nesse modelo, se você tiver uma média de um kit de R$ 3.300, R$ 3.500, aí você vai perceber que com apenas 3 clientes, você pode ganhar mais de R$ 2.000. Com apenas 3 clientes, você já faz R$ 2.000. E com 6 clientes, você pode fazer mais de R$ 4.000. Então, olha que incrível. 3 clientes já ganha mais de R$ 2.000. 6 clientes, você já ganha mais de 4.000. E se você se tornar um distribuidor, um atacadista, então a percentual sobe para 50%. Isso significa que pelos mesmos 3 clientes, agora você ganha 5.000, e pelos mesmos 6 clientes, agora você ganha 10.000. Imagina você ganhar R$ 10.000 por mês. Nem o gerente de banco. Imagina o gerente de banco, para ele poder chegar até gerente, ele tem que estudar quantas faculdades, ele tem que ter quantos anos de experiência, ele tem que trabalhar quantas horas por dia, ele tem que vender quantos consórcios, ele tem que sofrer quantos burnouts, tem que beber quantas xícaras de café por dia para não morrer. Então é uma loucura para ganhar 10.000. Aqui você pode ganhar essa quantidade trabalhando a partir de casa, algumas horas por dia, com consistência, porque nós temos um modelo que chama um modelo de alavancagem. O que é o modelo de alavancagem? É quando você ganha de duas formas. Você ganha uma renda ativa, que é você falar dos produtos e você conseguir clientes. Isso todo mundo sabe. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. E é assim com o CLT, o gerente do banco é assim, a secretária é assim, todo mundo tem que trabalhar para poder ganhar. Só que nós temos um outro modelo chamado de renda passiva. O que é a renda passiva? A renda passiva é quando você já é distribuidor, você já tem 50% e agora você convida para uma apresentação como essa o seu vizinho, a sua prima, o seu amigo empreendedor, a sua médica, você convida alguém para assistir e esta pessoa diz, esses dispositivos são maravilhosos, eu também quero trabalhar com isso, eu também quero comprar para minha família. Então, por qual percentual a pessoa compra? Ela compra pelo 20%, lembra? E aí, se ela fizer um cliente por semana, daquele kit de 3.400, esta pessoa vai fazer 2.720 no mês, por 4 clientes. Só que ela fez esse cliente com 20%. E você que é o distribuidor, você tinha 50%. Então, você fica com a diferença de desconto, você fica com a diferença de margem, que são 30%. E esse 30% de um kit por semana, 4 kits por mês, são R$ 4.000, 4.080. Com um consultor, tá? Um consultor seu, que pode ser sua prima, pode ser sua tia, pode ser sua dentista, um cliente por semana dela, você faz 4.080. Mas quem que trabalhou durante o mês? Aquela pessoa fez os clientes. Ela ganhou dinheiro? Sim, mas você também ganhou dinheiro. Então, você ganha 4.080 pelos clientes da sua consultora. Só que se você tiver 10 consultores, fazendo um cliente por semana, total 4 clientes por mês, cada um deles, total 40 clientes entre 10 pessoas, você estaria fazendo 40.000 por mês. Então, 40.000 por mês não são 40.000 pessoas, não são 40.000 produtos, são 10 pessoas com um cliente por semana. Vou repetir, R$ 40.000 por mês, não são 40.000 produtos e não são 40.000 pessoas.
são 10 pessoas fazendo um cliente por semana. 4 clientes por mês. Isso vai te dar 40 mil por mês se você estiver com 50%. Então, o negócio ele é muito simples. Você começa com esse kit que a Carla estava mostrando ali no vídeo. Mostra a caixa da caixa, Carla. Olha só que linda é a caixa do teu kit. O kit maravilhoso. É um kit premium, o kit de biohacking, onde vem a jarra, vem 2 braçaletes, vem as palmilhas e vem uma máscara de sono maravilhosa que você vai ter ali em volta às tecnologias para você dormir melhor, para tirar a migraña ocular. E aí, esse é o dispositivo, esses são os produtos que você pode, inclusive, mostrar para as teus vizinhas, para os teus amigos, e automaticamente com esse kit você já está cadastrada e você já pode adquirir os produtos com 20% de margem. Vem um catálogo lindíssimo também, com todos os 80 dispositivos de biohacking, e nós vamos te dar um presente. Se você fizer o seu cadastro até sexta-feira, você vai ganhar o presente que a Carla ganhou, que é uma espuminha, aqui ó, aquela espuminha do cachorro, a espuminha do cachorrinho. Qualquer lugar que você encostar essa espuma vai passar a tua dor. Em 10 minutos você vai tirar completamente a sua dor. Então isso aí vai vir de presente para você se você adquirir o teu kit até sexta-feira. Esse kit de 3.400 pode ser parcelado em 12 vezes, 12 parcelas de 344, tá? De 334, se eu não me engano. Então, são 12 parcelinhas que você vai conseguir adquirir o teu kit, fazer o seu cadastro. E se você vender uma única pulseira dessa aqui, que custa 750, já pagou 2 parcelas do teu kit. Olha que incrível. Então, você começa a aprender como fazer esse negócio, mas quase que imediatamente você já está recuperando o seu dinheiro, está recuperando o seu investimento. Então, a sua família vai ter saúde, você vai ter saúde, você vai começar a ganhar dinheiro, você vai aprender junto conosco. Nós temos vários encontros e várias mentorias para poder ensinar a você como fazer negócio, como fazer venda, empreendedorismo, biohacking, mentalidade, liderança. Todas essas mentorias poderiam custar uma fortuna, como tem muitos cursos que são vendidos e que você precisa pagar. Para você fazer faculdade, tem que pagar. Para você estudar, tem que pagar. Para você fazer qualquer tipo de curso, comprar qualquer tipo de livro, manual, você vai investir em você. Mas quando você tem a informação, você consegue monetizar, você consegue faturar, você consegue empreender e consegue ajudar outras pessoas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, ali ó, as parcelinhas de 333, 12 parcelas de 333 ou 3.384 à vista. E a pergunta é, se você tiver um garrafão na sua casa, que você troca ele todas as semanas, você vai pagar R$20 por semana, de repente, por mês, dá R$80, e aí R$80, imagina, todo mês R$80, em um ano já são 800, né? Tomando uma água com plástico, tomando uma água com bisfenol, tomando uma água que não te aporta em absolutamente nada. Então, essa jarra ali, você já pode começar a dar para sua família. Você vai ter um dispositivo maravilhoso, um dispositivo lindo para você poder melhorar a saúde de toda a sua família, tá? Eu não sei quanto você gasta em medicamentos, mas imagina se você compra medicamentos para dormir ou você toma medicamentos para dor. Tudo isso é dinheiro, ou seja, é R$30, é R$50, é R$100 por mês que você está gastando em medicamentos. Se você utilizar esses dispositivos, você vai reduzir drasticamente os medicamentos que você usa. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer as perguntas nesse momento
E vamos ouvir o depoimento da Mari, que ela já está utilizando os dispositivos há mais ou menos 4 meses. Conta, Mari, como você tem se sentido depois que começou a utilizar os dispositivos? Oi, boa noite. Então, gente, eu moro nos Estados Unidos, para quem não me conhece, e uma das coisas mais difíceis lá é que eu passo muitas horas em pé trabalhando e caminhando muito, muito. Então, eu tinha sempre muita dor nas pernas e nos pés, na sola dos pés. E aí eu comecei a usar o bracelete, a água e as palmilhas. E as palmilhas, especialmente, fizeram uma diferença muito grande. Hoje eu fico a mesma quantidade de tempo em pé, caminhando e não tenho mais dor nos pés, né? Então, é uma coisa, assim, muito incrível, o que os produtos fazem. A Carla também, né, machucou o pé antes de dançar um dia e usando a palmilha um dia passou. Então, é muito, muito legal. E o Rabatã, a espuminha verde que a Carla tem, eu tenho também lá nos Estados Unidos. E quando eu tô com alguma dor no ombro, nas costas, eu coloco por dentro do pijama para dormir e durmo com ele, acorda sem nenhuma dor. Que maravilha! Quer compartilhar, Carla, o que aconteceu com seu pé no dia da dança? Boa noite, gente. Uma alegria receber essas mulheres maravilhosas aqui. São, em sua maioria, profissionais de saúde, empreendedoras, e eu quero agradecer a presença delas. Algumas não puderam entrar, tem pessoas que estão muito interessadas, mas não conseguiram estar aqui. E eu creio, assim, que muitas delas, né, podem usar esses dispositivos com seus clientes, né? A doutora Camila é uma fisioterapeuta integrativa, que eu creio que ela pode utilizar muito isso com os pacientes. A doutora Ivone é a nossa dentista da nossa família. Muito obrigada, querida, pela sua presença. Ela também tem uma clínica de estética aqui em Alfenas, uma clínica né, de botox, harmonização facial, procedimentos de beleza, que eu acredito que pode agregar para os clientes e pacientes. Mas, apesar disso tudo, gente, a intenção aqui não é fazer vocês só fazerem um negócio. A minha intenção hoje é trazer vocês para ter qualidade, primeiro, na casa de vocês. E, assim, nós passamos 4 dias em São Paulo, né? Todas queridas que estão aqui sabem que eu fui lançar um livro, e a Mariane veio dos Estados Unidos para isso, é uma das coautoras, e ela deixou essa jarra no nosso estande, a dela, né, que o meu, vocês estão vendo aqui, acabou de chegar agora à tarde, que nós compramos na segunda-feira. E também na sexta-feira a gente ia dançar à noite, e quando a gente foi buscar os livros no carro, eu virei meu pé na beirada da porta do hotel, num degrau desse tamanho. Eu falei, Mariane do céu, e agora? Tá doendo demais. Não tava doendo muito, assim, sabe? Uma viradinha idiota, besta mesmo. Aí ela falou, pera que eu vou lá no quarto. Nem sabia o que ela ia fazer. Aí ela trouxe essas palmilhas. Essa aqui é pro tamanho do meu marido, tá, gente? Tem um cheirinho de eucalipto, muito bom. Aí a Mari trouxe, né, e me deu, eu coloquei no meu tênis. E eu fiquei sexta-feira o dia todo com ela. E eu dancei sem nenhuma dor. Após dançar, eu senti um cansaço no pé, mas aquela dor eu não sentia mais. Aí ela falou, dorme com as palmilhas. Eu coloquei uma meia e dormi. No sábado eu não tinha mais nada. Eu nem me lembro quando é que acabou o negócio, sabe? E então é qualidade de vida, né? Para nossa família, nossos idosos. E eu quero compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas possível, porque tem uma frase muito importante que eu guardei, que eu ouvi e nunca esqueci. Quem tem saúde tem muitos problemas. Quem não tem saúde tem um único problema. E não há o que fazer. Você tem que parar tudo, todos os problemas vão esperar e você vai ter que parar para se cuidar. Se a gente puder ser preventivo, né, que eu acho que é o que a doutora Camila trabalha muito,
sim, trata também comorbidades, mas se a gente puder trabalhar no preventivo, eu acredito que será incrível. Por exemplo, meu filho não tem nada. Meu esposo está com problema na coluna, está com dor nos pés, dor nas pernas. Ele vai melhorar a qualidade de vida. Se o meu filho começar a usar agora, tomar essa água agora, vai ser outro adulto, né? Eu acredito nisso. Então, é sobre isso, sabe? Que eu queria trazer para vocês. A gente está bem feliz em estar usando os produtos, né? E ter essa oportunidade de comprar com desconto. Cara, eu não quero vender, eu não quero trabalhar, não sei fazer isso, não quero fazer. Me chama. Eu vou lá no seu trabalho e a gente demonstra para os seus clientes. Não tem nenhum problema. Mas o interessante é que você tem acesso a esses produtos, né? Com um desconto significativo, porque 20% é muito dinheiro no valor que são esses produtos. Eles têm um valor agregado, né, alto, mas pelo que eles oferecem, que ninguém oferece. Não existe outra empresa que ofereça isso. Então, eu acredito que é um valor. Vai lá, como que é caro uma jarra? Não, não é caro, não. Caro é aquilo que não tem valor, né? Uma jarra dessa, você filtrar e encher todas as garrafinhas da casa, eu ainda vou ter o filtro grande, se Deus quiser, com a água geladinha, é saúde. É saúde pra Exato. gente. E inclusive, Obrigada. inclusive, pessoal, vocês sabiam que a abelha rainha e a abelha operária, elas geneticamente são exatamente iguais, só que a operária, ela vive 45 dias e a abelha rainha, ela vive 7 anos. Sabe qual que é a única diferença? É que essa rainha, ela vive de geleia real e essa outra, ela come mel e néctar. Se você beber essa água, se você modificar o seu ambiente, se você tiver acesso a essas tecnologias, você vai ter condições que o teu corpo se repare, se recupere, reduza o estresse, melhora a oxigenação do sangue, melhora teu sistema cardiovascular. Então é óbvio que você vai ficar melhor. E como tem aqui algumas médicas, Sandy, podia explicar o que você tem no teu consultório de biohacking? Lá no Equador, você tem vários dispositivos. Sim. Então, pessoal, o que que eu fiz aqui no Equador? Eu criei um espaço, que é um espaço de biohacking para as pessoas terem uma experiência com as tecnologias, antes delas comprarem. E é incrível, porque as pessoas chegam com dor, com dores crônicas, enfim, e elas deitam num colchonete que é semelhante ao colchão, só que do tamanho de uma maca, e elas recebem micropulsações de baixa frequência, de 5 até 80 Hz. Eu não sei se você já ouviu falar que o ronroneo dos gatos é curador, é sanador, mas é mesmo, porque ele funciona em frequências de 20 e 140 Hz. O nosso colchonete trabalha em baixa frequência. Isso aí é maravilhoso, gente. E fora disso, eu coloco os braçaletes nas pessoas, eu faço que elas bebam água estruturada. Você não tem noção como as pessoas começam a se sentirem bem. Então, se você, por exemplo, que já é terapeuta, você já tem um consultório, atende pacientes, você incorpora esses protocolos de biohacking com eles, a experiência vai ser surreal e na hora que eles percebem esse valor agregado, elas vão entender o conceito de levar isso aqui não é como uma terapia. Isso aqui é um estilo de vida. Entender que o tempo todo, enquanto maior contato eu tiver com as tecnologias e maior quantidade de tecnologia eu utilizar, o meu corpo tem a capacidade, maior capacidade de se reparar sozinho. E a saúde vai ser a consequência, a longevidade. Por isso que estamos promovendo muito a questão de trocar o seu colchão por o nosso sistema de descanso, para você deitar 8 horas por dia sobre as tecnologias. Você parar de utilizar água fervida, ou água filtrada ou de garrafão e começar a utilizar água estruturada. Para você parar de tomar banho com água cheia de cloro, cheia de metais pesados, água que deixa a tua pele estragada. E
no corpo e você começar a utilizar o chuveiro biohacking. Então, imagina só esse conceito. Para onde que a gente está indo? A nossa visão é muito grande. Somente a jarra que a Carla mostrou, ela, desde o seu lançamento, já vendeu 100 milhões de dólares. 500 milhões de reais. Somente a jarra. E porque as pessoas estão entendendo a importância disso. As pessoas já sabem que beber melhor qualidade de água é bom. Agora, imagina quando explicamos o conceito do biohacking. Então, nas suas mãos, agora está o futuro de muitas pessoas, a saúde de muitas pessoas, que elas não vão conhecer essas tecnologias se você não leva essa mensagem para elas. Então, imagina o negócio com propósito, que é isso aqui, o que a Carla falou. Não é apenas vender alguma coisa para ganhar dinheiro, é ajudar as pessoas no processo. Na hora que você vende, você serve. Na hora que você serve, você está cumprindo um propósito e você está ajudando, impactando a vida de outras pessoas. Isso é muito legal. Então, é isso. Muito bom. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, ou se não, a Carla vai enviar para vocês o catálogo com todos os dispositivos e os preços, para que vocês possam ver tudo que nós temos disponível. E se vocês quiserem adquirir o kit, vocês já terão o 20% de desconto a partir de qualquer produto adicional que vocês queiram adquirir avulso, tá? Então, o kit, ele tem o preço que ele tá ali, e depois, qualquer coisa, qualquer produto adicional já terá o 20% de desconto, tá bom? Coisas. Pablo, quem é o Motorola? Eu não sei quem é a pessoa que está com o Motorola. Motorola Moto G54. Sim. Tá com a Não sei quem é. Tá com a É, câmera não tá ligada, com, quem é? Quer falar seu nome? tá com a câmera ligada? Agora ligou. Deixa eu ver Sim. quem é. É porque a câmera. Fala no microfone, não precisa aparecer. Ah, agora A sim. Nani! A Nani, tá bom. Muito bom. É porque eu queria anotar quem participou, Sim. né? Para a gente conversar depois. Se tiver Agora, alguma pergunta, meninas, alguma dúvida, quiser perguntar para eles, aproveita o momento. sim, gente, vocês têm duas opções, dois caminhos, vamos dizer. Ou você quer beneficiar a sua saúde e da sua família, e você quer experimentar em você, é uma opção. Ou você quer se tornar um consultor e se juntar nesse movimento de biohacking, é outro caminho. Só se para você ter uma ideia, se você escolhe o primeiro caminho, é uma decisão inteligente. Por quê? Porque você vai poupar muito dinheiro em medicamento, em consulta médica e em doenças, em hospitais, que sai muito caro. Porém, se você optar pelo outro caminho, com 5 pessoas que você compartilhar isso aqui e elas comecem a se beneficiar com as tecnologias, você recupera 100% do seu investimento. Ou seja, 5 clientes que você já conseguiu, dá para você recuperar 100% do investimento do seu kit de cadastro, tá? E você não precisa 100 pessoas para isso, precisa 5 clientes. E você já recuperou 100%. Daí para cima, o resto é uma jornada até você virar distribuidor, atingir 50% de margem, e aí a coisa fica maravilhosa. Então, se você já estava procurando algum tipo de uma maneira de aumentar o seu sua renda, essa é uma maneira inteligente de você incorporar protocolos de biohacking naquilo que você já faz. Beleza? Perfeito, minhas queridas. Então, que tenham um ótimo descanso, e qualquer dúvida pode perguntar para nós, pode Hoje eu vou perguntar para... descansar demais, ó. Pode Hoje eu ser. vou descansar. Que Hoje. Que legal. maravilha. Você vai sentir isso, vai sentir. Você vai abrir o olho, Carla, de um jeito que você vai olhar para o teto e falar: e cadê o sono? Já Bom acordei? dia, vida. Isso aí. Então tá, pessoal, bom descanso para todas. Tchau, pessoal. Boa noite. Tá. Tchau, boa noite.